Cara, jovem, muito bom dia. É um prazer poder falar com você nesta semana de Páscoa. Nossa aula esta semana, né, especificamente hoje, quarta, vai ensinar mais a respeito de Cristo. Farei uma aula totalmente diferente do que o habitual. Usarei apenas escrituras para falar a respeito do Salvador Jesus Cristo, do seu papel como nosso Salvador, nosso Redentor. O que o livro de Mórmon acrescenta a grandes anos de apostasia que nós tivemos, né? Essas duas testemunhas do Salvador Jesus Cristo, ampliando nossa capacidade, nossa compreensão de aprender sobre Cristo e de buscar a nossa salvação. Com certeza, a salvação é algo muito sério que temos que levar a sério. Não é uma brincadeira essa passagem aqui na Terra. O papel do Salvador é central e esse é o papel do livro de Mórmon, ensinar a respeito do papel central do Salvador Jesus Cristo, mas também a respeito de nosso papel, tá? Para que nós possamos alcançar essa salvação, tá? Então nossa aula vai se concentrar no papel de Cristo e parte também no nosso papel, aquilo que devemos buscar para voltar à presença de nosso Pai Celestial. É poderoso falar sobre isso nessa semana, na semana que Cristo pagou pelos nossos pecados, que tomou sobre si todas as enfermidades, não somente as enfermidades, né, mas todos os nossos desafios, tá? E culminou com sua morte, sua ressurreição. Durante a semana inteira, todos os professores devem estar ensinando sobre isso, sobre o papel do Salvador, né? Então, minha primeira pergunta, eu gostaria que você pausasse esse vídeo, tá? E fosse sincero com você mesmo, né? O que o livro de Mórmon tem te ensinado a respeito, o que eu sei a respeito de Cristo por meio do livro de Mórmon. Seja sincero, isso é uma boa maneira de você fazer uma avaliação, talvez daqui até o final do ano. Talvez a pergunta lá no final do ano seja: o que eu aprendi sobre Cristo neste ano? Então, essa é a minha primeira pergunta que já falamos, né? O que o livro de Mórmon tem ensinado a respeito do Salvador Jesus Cristo. Então, vamos começar a compartilhar as escrituras e aprender sobre elas, né? Então, a primeira escritura que nós vamos ver vai ser segundo Nef 9, 21. A expiação de Cristo é uma dádiva oferecida a todos os que viveram e que estão vivos e que viverão aqui na terra. Vamos começar lá. E aqui diz assim: e ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Pois ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente. Sim, tanto homens como mulheres e crianças que pertencem à família de Deus. A expiação é uma dádiva gratuita. Todos nós podemos usufruir dessa dádiva maravilhosa que o Salvador fez por nós por meio da expiação. Além de carregar os fardos de nossos pecados, Jesus Cristo ele tomou também sobre si nossas enfermidades, nossos sofrimentos, nossas doenças, todas as nossas aflições condizentes, tá, com a condição mortal do homem. Não existe angústia, tristeza que Cristo não tenha sofrido por nós. Aqui em Alma 7, no versículo 11 e 12, ensina o seguinte: e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades para que se encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Este é o nosso Salvador. Com certeza essa verdade ela é tão importante nós sabemos a respeito disso. A Bíblia talvez foi tirada isso dela, né? Não está muito claro a respeito dela. Mas o livro de Mórmon amplia nossa compreensão do papel central do Salvador, de não apenas sofrer por nossas dores, nossas aflições, nossas tentações, mas por tudo. Ele sofreu a dor de todos os homens.
de todas as enfermidades. Ele sofreu segundo a carne, para que ele pudesse saber como socorrer a mim, como socorrer a cada um de nós quando nós precisarmos de sua ajuda. E que grande bênção é isso, e saber desse conhecimento a respeito do Salvador Jesus Cristo. O sacrifício expiatório do Salvador permite que nós superemos as consequências negativas da queda de Adão, inclusive a morte física. Por causa de Cristo, todos os filhos nascidos de Deus, nascidos nesta terra, a despeito da retidão, viverão e reunirão seu espírito ao seu corpo, vivenciarão a reunião de seu espírito e de seu corpo por meio do poder da ressurreição e retornarão a eles, tá? Então, vamos ver a escritura aqui em 2 Nef 10, no versículo 25, possa Deus, portanto, levantar-vos da morte pelo poder da ressurreição e também da morte eterna, pelo poder da expiação, a fim de que sejamos recebidos no eterno reino de Deus, para louvá-lo pela graça divina. Possa Deus levantar-nos da morte pelo poder de sua ressurreição. A ressurreição é algo gratuito a cada um de nós. O poder da ressurreição de Cristo já concede isso a cada um de nós. Nós poderemos um dia levantarmos da morte. Não é apenas uma esperança. É claro que nós temos esperança nisso, mas essa é uma verdade eterna. Por causa da ressurreição de Cristo, todos nós ressuscitaremos. Não precisamos fazer nada, apenas um dia todos nós morreremos, né? Então, a morte nos assegura também uma ressurreição gloriosa de nosso corpo. Mas ele também diz que a expiação nos livra da morte eterna. A morte eterna é por causa do pecado. Nós vamos ver mais sobre isso durante a aula. Ele diz: isso aqui é pelo poder da sua expiação. A sua expiação pode nos redimir de nossos pecados, caso nós possamos seguir aquilo que nós já sabemos que temos que fazer, né? E vamos falar um pouquinho mais a respeito disso durante nossa lição hoje, né? Mas um dia, é claro, todos nós seremos levados a ser julgados, tá? Depois dessa ressurreição, todos nós seremos julgados por Deus, que tudo sabe, teremos um julgamento muito justo, né? Aqui em 2 Nef 2, começando no versículo 4, ele diz o seguinte: e contemplastes a sua glória em sua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto serão aqueles justos entre quem ele ministrará na carne, porque o Espírito é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o caminho está preparado desde a queda do homem, e a salvação é gratuita. Gratuita no valor de dinheiro, mas temos que pagar um preço para essa salvação gratuita. No versículo 10 ele continua: e por causa da intercessão feita por todos, que Cristo fez, todos os homens vão a Deus. Portanto, se acharão em sua presença para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e santidade que estão nele. Por conseguinte, todos os requisitos da lei pelo santo para a aplicação do castigo estipulado na lei, castigo esse que está em oposição à lei estipulada da felicidade, para cumprir o propósito da expiação. Versículo 26. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem e o mal, para agirem por si mesmos e não para receberem ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Que verdades eternas maravilhosas nós podemos aprender aqui. O que Cristo fez nos torna livres. Cristo, além de nos ajudar a tornar livre, ele nos ajuda também a saber distinguir o bem e do mal, para que nós possamos agir e não para que nós possamos receber a ação dos outros, tá? O Senhor espera que todos nós possamos agir. Depois que temos o conhecimento, a ideia é que nós possamos agir em retidão ou não agir em retidão, mas todos nós somos responsáveis por nossas ações.
Por outro lado, o recebimento da plenitude das bênçãos da expiação do Salvador está condicionado à nossa diligência, ok? Então, vamos receber estas bênçãos, mas tudo está condicionado à nossa diligência. Aqui no versículo 21, ele diz o seguinte, de 2 Nef 9: Ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos. Pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda a criatura vivente, tanto homem quanto mulher e criança que pertence à família de Deus. Ela está condicionada ao quanto eu estou disposto a dar ouvidos à voz do Senhor. Essa é uma grande pergunta que nós podemos fazer. O quanto eu ouço a voz do Senhor, o quanto eu aplico do meu tempo intencionalmente para ouvir a voz de Deus e para que Cristo seja a, a coisa mais importante de minha vida, né? Que seja a minha prioridade, né? As coisas relacionadas ao, ao Salvador Jesus Cristo. Então, sabemos que está condicionado à nossa diligência. Também está condicionado a nós vivermos a doutrina de Cristo. Aqui em 2 Nef 31, 21, diz o seguinte: Agora, meus amados irmãos, este é o caminho, e não há qualquer outro caminho, o nome dado debaixo do céu, pelo qual o homem possa ser salvo. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo, a única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O quanto eu estou disposto a seguir a doutrina de Cristo. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, ou você já conheça a doutrina de Cristo. Em 2 Nef 31, ele explica claramente a respeito da doutrina de Cristo, que é aprender sobre Cristo, exercer fé em Cristo, confiança no Salvador Jesus Cristo. Por meio disso, se arrepender de nossos pecados constantemente. Depois, tomar sobre si não somente o batismo, mas os convênios que nós podemos fazer com o Salvador Jesus Cristo e tomar a decisão de perseverar até o fim. Essa é a doutrina do próprio Salvador Jesus Cristo que Deus pediu para que Cristo repetisse ela repetidas vezes: fé, arrependimento, batismo, receber por meio do batismo o batismo de fogo, que é o Espírito Santo, e depois perseverar, seguir sempre nesse caminho. Em seu sonho, Leí viu que, além dessas bênçãos que Deus pode nos dar por meio de seu Espírito, quando decidimos seguir a doutrina de Cristo, o caminho não vai ser tão fácil, né? Ele diz aqui, e agora também é um caminho estreito e apertado, tá? E vi também um caminho estreito e apertado que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava, e passava também pela nascente do rio, indo até o canto grande e espaçoso que parecia o mundo. O caminho que leva ao Salvador não é um caminho largo, e é tão bom por ser estreito e apertado. Quando a gente pensa em estreito e apertado, não nos dá outras opções. Isso faz com que nós sigamos em frente, sem nenhum atalho, sem nenhum desvio, tá? É de propósito que seja assim, que não seja largo. Quando nós temos diversas opções, talvez nós nos confundamos e não sigamos a coisa correta. Então, a doutrina de Cristo, por meio do Espírito Santo, vai nos ajudar a seguir o caminho estreito e apertado, que nos leva de volta à presença de nosso Pai Celestial. Todos nós sabemos que Leí fala a respeito desse fruto maravilhoso, que é o fruto mais branco e mais desejável, né, de todos nós, tá? Vamos ver essa outra escritura aqui em 1 Nef 15, no versículo 36. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos e também daquela árvore da vida, cujo fruto é mais precioso e mais desejável que todos os frutos. Sim, é o maior é a maior dádiva, é a maior de todas as dádivas de Deus. Essa maior dádiva é o Salvador Jesus Cristo. Esse fruto são as bênçãos que nós temos por seguir o Evangelho do Salvador Jesus Cristo, incluindo a expiação infinita e eterna.
ok? A expiação infinita e eterna faz com que nós possamos ter esse fruto, que provavelmente é a vida eterna que nós teremos num futuro. Parece que pode ser distante, mas pode ser breve também, ok? Essa vida comparada com a eternidade é tão rápida, né? Mas a expiação e todas as dádivas da expiação eh, serão dadas àqueles que seguirem o caminho reto e estreito. Neste momento aqui, os iníquos ou os justos os iníquos serão apartados dos justos e também de Cristo e também dos frutos que Cristo pôde dar a cada um de nós por meio da sua preciosa expiação. Para ter acesso a esse fruto, devemos exercer fé em Cristo. Devemos nos arrepender e dar ouvidos à palavra de Deus. 1 Nefe 15:24. E disse-lhes que era a palavra de Deus. E todos os que dessem ouvido à palavra de Deus, e ela se pegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. A grande chave. Pensem nisso. Seguimos a doutrina de Cristo. O Senhor nos concede o Espírito Santo para que possamos seguir em frente, para tomar decisões, para andar por esse caminho estreito, apertado. Todas essas são dádivas de Cristo. Um dia, os justos serão apartados dos iníquos, e os iníquos não terão mais acesso a isso, tá? O que pode nos ajudar a ficar constantemente nesse caminho é a palavra de Deus, tá? Por meio das escrituras, por meio das palavras dos profetas vivos, por meio da inspiração que recebemos. E ele diz: aqueles que se apegarem a isso, se apegarem às escrituras, se apegarem às palavras dos profetas vivos, se apegarem àquilo que o Espírito ensina, ele fala aqui, eles jamais vão perecer. Eles não darão ouvidos às tentações, nem serão atingidos pelos dardos inflamados do, do adversário. Essa é uma grande chave. O livro de Mórmon nos ensina a respeito disso, tá? Isso faz parte do nosso comissionamento, se nós temos o desejo de voltar à presença de nosso Pai Celestial, receber as ordenanças essenciais e cumprir os convênios sagrados até o final de nossa vida, como explica, tá? Segundo o NF31 explica muito a respeito disso, tá? Mas no final aqui, perto do final, no versículo 20, ele diz o seguinte: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo. Como a gente faz isso? Tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus. Esperar em Cristo. Amar a Deus ou esperar em Deus. Esperar em Deus é cumprir os mandamentos. Esperar em Deus é tomar sobre si o nome de Cristo e ser uma testemunha dele em qualquer lugar onde você se encontre. E ele continua: portanto, se assim prosseguires, banqueteando-vos com as palavras de Cristo e perseverares até o fim, eis que diz o Pai, tereis vida eterna. Por causa da doutrina de Cristo, por causa de perseverar até o fim, por causa de se banquetear com as palavras de Cristo, elas nos ajudarão a guardar os convênios, os mandamentos e nos conduzirão com segurança à presença de nosso Pai Celestial. Por meio da expiação de Cristo, não apenas limpamos nossos pecados, mas também, por meio de Cristo, a expiação provê um poder capacitador por meio do qual seus filhos, tá? Ou cada um de nós pode se despojar do homem natural. Aqui em Mosias 3, no versículo 19, diz o seguinte: portanto, o homem natural é inimigo de Deus e tendo sido desde a queda, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito. Despoje-se do homem natural, torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. A expiação de Cristo não só nos ajuda a livrar do pecado,
mas a nos tornar santos, mas a tomar sobre nós eh, os atributos do Salvador Jesus Cristo, a nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Mas é claro que todas estas bênçãos e todas estas coisas não acontecem de um dia para o outro. Nós nos tornamos submissos, mansos, humildes, cheios de amor, dispostos a submeter a tudo, porque somos batizados ou porque estamos seguindo a doutrina de Cristo. O Senhor diz que quando nós, intencionalmente, procuramos e buscamos ser, Ele vai nos conceder e vai nos ajudar a progredir linha sobre linha, preceito sobre preceito, tá? Segundo Nef 28:30, pois eis que diz o Senhor Deus, darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, se nós estivermos buscando. E aí, quando nós buscamos, o Senhor dá um pouco aqui, um pouco ali. E abençoados são os que dão ouvidos aos seus preceitos, aos seus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais. E ai dos que disserem, temos o suficiente, desse será tirado até mesmo o que tiver. Não precisamos dizer temos o suficiente, é só não buscarmos. Quando nós não buscamos, nós já dizemos, olha, já tenho o suficiente, essa vida aqui para mim tá bom. Tá? Então, lembrem desse princípio tão importante que é a expiação de Cristo, que é o que celebramos nessa semana. Celebramos com grande alegria nesta semana a entrada triunfal do Salvador Jesus Cristo em Jerusalém, que foi neste domingo chamado Domingo de Ramos. Mas celebramos com muita alegria tudo aquilo que Cristo fez por nós no Getsemane, por meio de sua expiação infinita e eterna. E o domingo da ressurreição, que celebraremos daqui a 2, 3 dias. Mas grande parte é que o Salvador não quer só que nós nos despojemos de nossos pecados, mas nos tornamos santos, humildes, submissos, assim como Ele é. E Ele diz que à medida que nós procuramos ser, o Senhor vai nos ajudar nesse processo. Ele vai nos ajudando dando mais. Tá? É como diz essa escritura, um pouco aqui, um pouco mais de força aqui, um pouco mais de sabedoria ali, um pouco mais de determinação. Quando nós buscamos, o Senhor está totalmente envolvido nesse processo, para que eu e você possamos nos tornar santos, humildes, submissos, possamos nos tornar semelhantes a Ele. Esse é o seu compromisso para conosco. Se nós temos o compromisso para com Ele, Ele tem o compromisso para conosco, né. Até que um dia todos nós nos tornamos perfeitos, em Cristo. Aqui em Moroni 10, no versículo 32 e 33 diz: "Sim, vinde a mim, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade, e se vos negardes a toda iniquidade, amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fosse de perfeitos em Cristo, não podeis de modo algum negar o poder de Deus." Aquilo que estava falando agora recentemente. Cristo, por meio de seu poder capacitador, Cristo, por meio de sua graça, ele pode nos qualificar, ele pode nos ajudar. Essas são grandes verdades ensinadas no livro de Mórmon. Não são apenas escritos para preencherem um livro, são verdades eternas, falando a respeito do papel do Salvador, o que ele está disposto a fazer para que eu e você possamos nos tornar como ele. Ele continua no versículo 33, e se novamente pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo. O nosso papel em buscar linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, e o Salvador está disposto a ampliar nossa capacidade. Ele diz: até que um dia nós seremos santificados por essa graça de Cristo. Depois de tudo aquilo que eu e você pudermos fazer, Cristo vai complementar com a sua graça, o seu dom infinito de poder nos tornar
semelhantes a Ele, iguais a Ele, ok? Então, ao progredir graça por graça, um dia todos nós seremos perfeitos em Cristo. E também, por meio disso, poderemos herdar todas as coisas que Ele tem eh, preparada por nós. Outra verdade reconfortante que é ensinada no livro de Mórmon é que apesar de sua capacidade, Cristo tem todo o poder. Deus também tem todo o poder. Ele tem toda a graça, ele tem toda a perfeição. Sua expiação abrange tudo e todos. Mas é muito interessante aprender também que apesar disso, da expiação do Salvador poder ter o poder de abranger todos e todos, ela é muito individual. Aqui em 2 Nef 9, no versículo 21, perdão, ele diz o seguinte: E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Ela é muito pessoal. A expiação do Cristo, ela é muito pessoal, ela é individual. É como se Cristo apenas morresse por mim. É como se Cristo apenas morresse por você. Ela é muito individual. Precisamos aceitar essa expiação de Cristo. Precisamos aceitar Cristo como nosso redentor, como único caminho, como único meio, porque tudo aquilo que ele fez nesta semana, tá? Depende de cada um de nós aceitar isso. E aceitar isso é tomar sobre si o nome de Cristo por meio do batismo, tomar sobre si o nome de Cristo ao ouvir o Espírito Santo, é banquetear-se com a palavra de Deus, é guardar seus mandamentos. Agora sim, Cristo pode se tornar nosso Senhor, nosso Deus, e sua expiação, aquilo que ele fez durante essa semana, terá um propósito maravilhoso, grandioso entre nós. A última escritura que utilizaremos será o versículo 26 de Homini. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele, ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuar em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como vive o Senhor, sereis salvos. Cristo ofereceu sua alma por cada um de nós. Os eventos finais dessa semana culminam em sua morte, culminam também em sua expiação, culminam também em sua ressurreição. Eu sei que Cristo vive. Eu sei que não existe outro meio, outro caminho pelo qual eu e você possamos ser salvos, a não ser aceitando sua doutrina, aceitando sua mensagem, aceitando seus profetas e seguindo neste caminho que, apesar de ser estreito, é um caminho maravilhoso que nos leva ao Cristo, que nos leva àquela árvore cujo fruto é o mais desejável de todos. Segunda pergunta: como posso melhorar meu estudo sobre Cristo no livro de Mórmon? Como posso melhorar meu estudo sobre Cristo no livro de Mórmon? E agora, a última pergunta: como estas verdades ensinadas hoje podem mudar minha vida? Que Deus possa vos abençoá-los. Eu sei que Cristo é o caminho. Como eu sou grato por tudo aquilo que ele fez, não só estabelecendo o seu evangelho, a sua doutrina, mas proporcionando a expiação, que ela não somente me liga dos meus pecados, mas por meio de sua expiação, eu posso me tornar como ele. A expiação torna um poder capacitador em cada um de nós, de nos tornar mais semelhantes a Ele. Além disso, Cristo veio não apenas por causa dos pecados ou para que nós pudéssemos nos tornar, Ele veio para nos auxiliar com nossos desafios a cada dia. Por meio de Sua expiação infinita e eterna, podemos receber consolo, inspiração e ajuda neste caminho que leva de volta à presença de nosso Pai Celestial. Que Deus possa abençoá-los. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.